Fala, povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora para a aula de hoje. Hoje vamos falar sobre charge, né? Eu espero que vocês tenham assistido a outra aula, viu? E agora já para a segunda aula. Eu vou, depois, quando eu terminar essa aula aqui, na aula da próxima semana, já fazer uma junção das duas para a gente fazer a atividade de hoje. De hoje não, né? Esta aula, no caso. Charge. Vamos lá. O que que é charge? O que que é a charge? Pararam. Bom, achar nada mais é do que um gênero textual que envolve linguagem verbal e linguagem não verbal. O que significa isso? A linguagem verbal nada mais é do que a escrita, e a não verbal é o desenho. Então, a junção dessas duas coisas vai trazer o entendimento para a mensagem, né? Que o autor, ou até mesmo o chargista, né? Que a gente chama a pessoa que faz a charge, quer transmitir, quer passar, né? Essa charge, na maioria das vezes, vai indicar o quê? Uma opinião ou juízo de valor da parte de quem vai produzir, né? Com o intuito de sempre fazer uma crítica sobre o tema que for, a situação que venha a acontecer. A charge muitas vezes está no campo jornalístico, né? Mas ela pode ser encontrada em outros veículos de comunicação, como jornais, revistas e mídias sociais, né? E agora, com a tecnologia, o celular e todos esses barato louco, você pode encontrar a charge pela internet. Olha que coisa, né? E a charge, né, ela também pode trazer outros aspectos, como a sátira, né, e a ironia. A sátira é quando é tirar sarro, né, te zoar com a cara da pessoa. Não com a cara assim, né, porque isso seria bullying. Eu tenho que tomar cuidado. Mas a sátira é mais para trazer algo mais cômico, né, mais descontraído, se assim eu posso dizer. A charge tem como característica principal, como já foi mencionado antes, a crítica, a ironia e a sátira, né? Sobre o assunto que for. Então, independente do tema que você quer abordar ou que o chargista vai abordar, você pode falar de uma forma irônica, de uma forma satírica ou até mesmo de uma forma crítica. A ideia da charge é sempre trazer uma reflexão, fazer o leitor, né, pensar sobre essa situação, sobre aquele tema e qual é a sua posição no meio daquela situação toda. Talvez não estando diretamente ligado com o assunto em si, porque não tem a vivência daquilo, mas fazer parte de uma sociedade da qual você tem acesso a essas informações, qual seria a sua posição, né? Então, muitas vezes, a gente chama essa charge de um texto híbrido. Híbrido, que mistura imagem e texto. Então, você tem essas duas coisas. Por exemplo, quando você lê um livro, espero que vocês leiam alguma coisa, né? Quando você lê um livro e tal, muitas vezes não tem figuras, só textos, certo? E quando você vai, e dependendo de situações, um livro de fotos, por exemplo, você só tem fotos, você não tem texto, né? Então, quando você tem essa mistura de linguagem verbal, que é o texto, e linguagem não verbal, que é as imagens, você tem uma forma híbrida, onde você coloca dois elementos específicos, mas que se conversam entre si, trazendo maior informação, né? Ou direcionamento daquilo que o chargista ou quem está querendo transmitir a informação quer que o leitor saiba, né? E a partir de então, nós temos em síntese a seguinte situação. Você tem o texto híbrido, que é verbal e não verbal, os tons críticos, que pode ser a ironia e a sátira, a conexão com a atualidade, né? Porque é muito importante associar a charge ao momento da situação, né? Quando acontece a coisa. Por quê? Porque fica muito mais claro, muito mais evidente, a gente chama de frescor, né? O que que é o frescor? É quando aquele assunto ele está bem à tona, né? Bem mencionado, bem falado no meio de comunicação, até entre as pessoas. E aí também dá para fazer o quê? Dá para a gente fazer essa charge utilizando elementos do passado e trazendo para o presente, fazendo uma correlação. É muito interessante isso. E também vai muito da habilidade do chargista na hora de poder desenhar, né? E até mesmo utilizar as palavras para fazer essas combinações. E no campo jornalístico, né? Já que como tem o efeito de crítica, né? O jornal tem muito dessas questões, fazer reportagem, trazer a notícia, né? De forma para fazer o leitor a entender, compreender e ter o seu senso crítico mais apurado, pensativo sobre, né? Do ponto de vista estrutural, estrutural significa como ele é feito, né? Como se dispõe dentro do papel, segue uma composição envolvendo texto escrito e imagens. Parece que fica um pouco repetitivo o que eu estou falando, mas é muito bom porque pelo menos vai entrando na cabeça. Texto e imagem formam a charge, né? Já que é diferente do cartoon.
O cartoon é outra ideia, é outra situação, trabalha mais a questão do desenho e tudo mais. Mesma coisa com aqueles desenhos japoneses, como se chama? Animes. Os animes também têm uma outra característica, né? É outro tipo de gênero textual, que às vezes que apresenta imagens e textos, né? Como a história em quadrinhos, por exemplo, né? Que não tem nada a ver com charge. Também trazer crítica e tudo mais, mas é um outro tipo de gênero, é um outro tipo de pegada. A charge ela é trabalhada com uma imagem apenas, né? Uma imagem pontual de uma situação X com um diálogo ou com um texto, um pequeno trecho de um texto criado para que você entenda do assunto. E, né? Aí no caso aqui, em alguns jornais e revistas especializados na produção de gênero, como é o caso do brasileiro Pasquim e o francês Charlie Hebdo. Então, eu vou mostrar para vocês agora três charges, né? A primeira é essa, né? Essa primeira charge, que eles estão em cima de um telhado de uma casa. Pela ideia da charge, dá para ver que a casa está alagada, né? O lugar onde estão, e vários lixos ali. Olha só, olha a sacada, né? A mulher chega e fala: vamos ter que mudar, vamos ter que mudar. Sim, os nossos hábitos. Aí vem o jornal, Lei do Lixo. Olha só, a mudança que a moça provavelmente está se referindo é mudar de casa por conta das enchentes. Mas o que causa a enchente? É o volume máximo de chuva? O não escoamento? Talvez a dificuldade das pessoas em jogar o lixo no lugar certo, né? A gente tem muita. A Charlotte pode trazer a questão da ideia de que as pessoas não conseguem cuidar do espaço do qual elas vivem, né? Parece que é essa ideia. E o que acontece? Aí vem essas consequências, né? Peraí, gente, desculpa o barulho das motos. É que o pessoal resolveu dar uma passeada de moto aqui no meio na rua. Mas, enfim, observe que tudo isso é sobre a questão de um assunto principal. Você tem a questão do lixo, e ao mesmo tempo o lixo pode provocar uma enchente, porque você jogando o lixo em lugares que não são apropriados a ele, você acarreta outros problemas no futuro. É aquela questão de causa e consequência, né? Se você não faz o que tem que ser feito agora, vai receber as consequências cedo ou mais tarde. E aqui também falando sobre alagamento, né? Aqui neste caso, diferente do outro que era uma casa, aqui nós estamos dentro do carro e tem lá chuvas. Que diz o seguinte: não sei o que é pior, se as ruas que sempre alagam ou o que nós autoridades sempre alegam. Olha, eu até uma brincadeira aqui com a palavra alagam e alegam, as ideias, né? E aí eles ficam pensando aqui, caramba, as ruas não estão preparadas para receber essa quantidade de chuvas? Será que, ou seja, as chuvas elas são importantes, mas se não tiver um escoamento adequado, se tiver uma canalização limpa, né? Assim também, como se as pessoas não cuidassem do espaço e os governantes não saberem como fazer toda uma estrutura, né? Pensando que também a natureza ela tem as suas limitações, né? Isso tudo pode ser prejudicial. Então, se a gente não faz um trabalho direito, de acordo com a charge, né, as consequências elas vão vir. Isso é nítido. Isso é uma crítica, isso é um levantamento crítico, né, para a gente pensar sobre essas situações. E aqui, além disso, o jogo de palavras. Olha que incrível, olha que legal tudo isso. Bom, a partir de então, podemos perceber uma crítica também referente à questão do alagamento, só que diferente da outra, voltando à outra. Então, voltar na outra? Ah, não vou voltar na outra, mas tudo bem. Independente da outra, que fala sobre a questão do lixo jogado fora do lugar, aqui está falando sobre a pavimentação, né? A colocação lá do concreto, do piche, lá do asfalto na rua e não ter uma estrutura adequada para escoar quando vem água da chuva. É o drama que a maioria dos paulistas, né, que mora aqui na região metropolitana de São Paulo, é, acabo sofrendo por conta da quantidade de chuvas, dependendo das situações, principalmente na época de verão, ali final de dezembro e janeiro, onde as chuvas vêm com mais força, né, por conta da questão do calor durante a tarde, a frente fria que vem, aquela formação de chuva que acontece de forma tão inesperada e rápida que não dá tempo de fazer o descongelo, né, aí tá aquelas pedrinhas, né, que é o granizo, e a chuva de uma forma muito brusca, muito forte e ocasionando esse tipo de situação, né? E por último, nós temos essa charge que fala sobre violência cresce no interior do país, que é o título, e fala o seguinte: vai passar da carteira caipira.
Não falei pra você que o dia o progresso chegava aqui, mulher? Olha, olha, pega a sacada, progresso. O que que ele associa o progresso? Cara, se na cidade acontece muito essa questão de roubos, né, de assalto e tudo mais, quando a gente vai pra fazenda, a gente não tem muito dessas coisas, né? Porque a gente acredita, né? Associa a fazer com um lugar calmo, a natureza é um lugar pacífico, um lugar onde você vai se desfrutar, vai descansar e tudo mais. E quando ele traz a palavra progresso para essa situação, é como se ele estivesse falando o seguinte: olha, agora, até aqui nesse meio rural, tem assalto, tem problema, tem situações que a gente vai precisar lidar das violências que vem acontecendo no país, né? Que não se enquadra apenas numa situação de cidade e acaba chegando também na parte rural. E é isso que ele associa isso ao progresso, né? Quanto a muitas pessoas, a desigualdade aumenta e cada um vai acabar correndo da maneira que pode. Não estou justificando, não é isso. Não há justificativa para violência. O que aqui é a situação de que isso que acontece em demasia aqui na cidade acabou se alastrando para o meio rural, para a fazenda. E olha lá a vaca comendo o seu feno. E dá pra ver uma interrogação ali, tipo, o que tá acontecendo? O que que tá rolando? O caipira de boa, a mulher já tava assustada, mas caipira lá, gente. E achando graça, divertido e tudo mais. E é isso, gente. Essa foi a aula de hoje sobre charge, né? Bem simples, né? Assista um vídeo, muito bem, faz favor, né? Anote as informações, deixe tudo adequado e a gente se vê na próxima aula e depois eu posto o exercício lá na plataforma. Ok, gente? Até a próxima. Tchau. Fui.